Olá pessoal, sou Frank Thaís do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ação do conteúdo da plataforma do YouTube. E como me pediram, vamos desmistificar a farsa do Brasil Paralelo sobre o reino do terror vermelho, né? Primeiro, parece que todo cara de extrema direita conservador odeia a cor vermelha. E o que significa o significado do vermelho na história? É a cor do sacrifício, né? Quando morreu na cruz Jesus, ele não derramou um sangue verde e amarelo, o sangue foi vermelho. Gandhi, quando foi assassinado depois da independência da Índia, o sangue que foi derramado dele era vermelho. Martin Luther King vermelho, Che Guevara vermelho, né? Então a classe trabalhadora que morreu durante todo o século XIX e XX pela conquista dos direitos sociais, civis e políticos derramaram sangue vermelho, né? E que parece que eles não gostam muito, né? Então vamos desmistificar o vermelho, né? Eles costumam se apresentar acima do saber histórico, né? Eles contestam Eric Hobsbawm, que é o maior historiador do mundo no século XX e XXI. Eles contestam esse historiador de direita, que é um dos grandes historiadores, né? Que é o William Shirer, né? Então, a gente vai apresentar pelas duas versões sobre essa questão, né? E aí eles começam já... esse tal de Rafael, primeiro, ele não é autoridade de coisa nenhuma, né? Ele não sabe nem o que é comunismo, né? Ele começa na Rússia o comunismo. Não existiu nunca na história o Estado comunista, porque comunismo é o fim do Estado. Ele não leu Marx. Então ele está soltando uma diarreia pela boca, né? O mundo vai mudar, claro, a partir de 1917 vai, com a Revolução Russa, com certeza, né? Até porque eu vou explicar, né? Diz que vai haver uma disputa, né, entre Lenin, Trotsky e Stalin para quem vai ser o líder no comando da União Soviética, né, que se torna União Soviética depois da Revolução. Não tem disputa. Lenin é o líder porque Lenin é considerado um dos marxistas mais importantes depois de Marx. Só isso. Depois de Marx, Engels, é Lenin. Então não tem boi para isso, né? Stalin é um ditador, né? Sanguinário, matou 40 milhões. Não tem prova científica, histórica, epistêmica, empírica sobre isso. É mentira, né? Mesmo se tivesse matado 40 milhões, né? Na África, a Bélgica tinha matado 15 milhões de congoleses. O liberalismo, que é a liberdade, tinha invadido a África, repartido a África, né? A Inglaterra estava matando chineses, indianos. A Inglaterra já havia tomado 1/3 de todo o território do planeta, né? Então, mas os ditadores são soviéticos, né? Sobre as mortes, né? O que a história consegue provar são 20 milhões de russos que vão morrer na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Quem vai ganhar a guerra é a Rússia, mais ninguém. Não tem historiador que seja o contrário. Porque o historiador cientista que disser que não foram os russos que ganharam a guerra, né, a academia vai achincalhar ele, né? Inclusive, eu já falei para vocês que o historiador lá que trabalhava com o Rodrigo Constantino, o Marco Antônio Villa, né, vai desmentir o Constantino, porque ele disse que foram os aliados. Não, o Constantino, que é de direita, vai dizer não. Aliás, o historiador vai dizer não. Quem ganhou a guerra foram os russos. Ele não é doido, ele é um doutor em história. Se ele falar que foram os aliados, ele vai chegar no outro dia na frente dos intelectuais, os caras vão dizer: que merda que tu disse? Tu tá doido? Comeu merda? Né?
É, e esses 20 milhões foram os que derrotaram Adolf Hitler, né? E só não mataram mais judeus porque os soviéticos libertaram os que estavam em Auschwitz, né? Socialismo gera pobreza. O capitalismo não. Como é que estava nos Estados Unidos nessa época? Né? Essa época já existiam as leis de Jim Crow, de segregação racial. Negro, bairro branco, escola negra, escola branca. Banheiro de preto, banheiro de branco. No ônibus, branco sentava na frente, negro atrás. Se entrasse um branco e os assentos todos preenchidos, um negro tinha que levantar. Né? Negro não votava, não podia casar com mulher branca. Né? E na África, os ingleses, os franceses, roubando a riqueza dos africanos, né? Matando, né? Criando campos de concentração. Né? E na Ásia e na Índia, da mesma forma. Né? Aí ele diz também que o comunismo gera pobreza. Não existe comunismo, porra, burro. Leia o Manifesto Comunista. Leia o Capital. Mas esse cara, ele estudou na mesma faculdade que eu. Né? Ele é famoso por ter tomado muita bomba, né? Muito pau. Né? Tomou muito DP, né? Porque não gostava de estudar. E agora se acha um intelectual. Né? Só ele que aceita trabalhar no Brasil Paralelo. Vê se tem alguma autoridade de história lá. Né? E aí ele fala que, né, vamos lá, o comunismo gera pobreza, né? Não, o comunismo não é o fim do Estado, então não tem esse papo. Capitalismo gera pobreza. Né? Hoje nos Estados Unidos, só hoje tem 40 milhões de pessoas sem moradia, morando ou em barraca ou dentro do carro, né? Num país que tem 23 trilhões de dólares de PIB. E os Estados Unidos, né? Vai dizer que a Rússia vai polarizar com os Estados Unidos, que é a potência. Por que os Estados Unidos é a potência? Os Estados Unidos roubam o mundo desde o princípio do século. Né? Enquanto eles estão dizendo que os russos estão anexando territórios, o que está fazendo os Estados Unidos com a lei Big Stick? Né? Eles vão tomar o Panamá, eles vão tomar metade do México, eles vão transformar em Cuba em protetorado. A maioria dos países da América Latina vai estar sob domínio dos Estados Unidos. A família Romanov, né? A família Romanov era a família, quando o Nicolau II assumiu, era a família mais rica do mundo, né? Quando vai ser fomentada a Revolução Russa? A partir do Domingo Sangrento. As pessoas vão ao portão do palácio que estão com fome, vão ser metralhadas, né? E aí vai nascer. Ele está dizendo que Lenin está lá já matando 25 mil por ano. Lenin não está, Lenin é exilado. Lenin não pode estar lá. Lenin só volta, né? Porque ele é financiado pela Alemanha, né? Com um acordo de que quando ele faça a revolução, ele tire a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que fortalece a Alemanha. Tá? Então Lenin só volta no princípio da revolução. Lenin, ele diz que Lenin é contra a favor da ditadura, né? É claro, Marx vai dizer no Manifesto Comunista a ditadura do proletariado, né, vai vencer. Cadê o Manifesto Comunista? Aqui. Marx vai dizer que o proletariado pega em armas, derruba a burguesia, porque a burguesia não vai abrir mão, né, do poder se não for pela força. Vamos lembrar um fato? Salvador Allende
socialista, ganhou a eleição no Chile, né? 3 anos depois ele é assassinado no Palácio da Moneda. Por quê? Pela burguesia e pelo exército de Pinochet, que são reacionários e não aceitam o governo dele, né? Eles não entregam o poder. Então, Lenin acredita, claro, né? Não acredita em formação do Estado burguês, né? Porque também Marx vai dizer na crítica da filosofia do direito de Hegel que o Estado é burguês, né? E eu canso de falar que polícia não é força de segurança pública. Polícia é força de repressão de pobre. Exército não serve para defender a pátria. Exército primeiro serve para defender valores burgueses. Exemplos. A Guerra de Canudos. O exército foi mandado para lá para matar pobre a mão de quem? Da burguesia. Contestado. O exército matou 20 mil. A mão de quem? Da burguesia. Canudos 25 mil. Contestado 20 mil. Então é uma força da burguesia. Não, e a justiça não é um modo de equilibrar as relações entre burguesia e proletariado. A justiça serve à burguesia, aliás, a justiça serve à burguesia. Ela não serve ao proletariado. Quer um exemplo? 70% dos presos no Brasil são negros, né? E não existe racismo, né? Segundo Fernando Holliday, né? 70% das pessoas que estão na miséria hoje no Brasil são negros. 70% das pessoas que morreram na pandemia foram negros, né? Então, a democracia funciona muito bem. Desculpa eu estar tomando muita água, porque eu passei de 50 anos, eu tomo água toda hora. Revolucionários estão fazendo a matança. Mentira, eles não estão lá. Lenin estava exilado. Ele só volta já perto da Revolução. O engraçado é que eles nunca... Eles estão abordando um momento tão satanizando a Rússia, mas ao mesmo tempo está correndo lá as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, a invasão do continente africano, o domínio asiático, a Inglaterra é dona de 1/3 do mundo. Eles não falam nada disso, né? Eles falam que Stalin é assassino, mas eles não citam, por exemplo, né, que o Destino Manifesto levou os puritanos a matar 10 milhões de índios. Jamais eles vão falar isso, né? Que o liberalismo é o bom, né? Vai ser criado, claro, os bolcheviques, os mencheviques. Os mencheviques acreditavam em democracia. Lenin é marxista, não acredita, né? Porque a democracia, com o passar do tempo, ela se torna burguesa. Por quê? Né? O médico, o juiz, o promotor, eles vão estar convivendo socialmente nos mesmos lugares. Então, eles vão ter os mesmos valores. Eles vão estar sempre em união. Tá? São a classe média alta, né? Então, eles não pensam, né, em valores proletários. Eles pensam em valores burgueses, em valores de classe média, né? Quando a gente vê o documentário Justiça, né, o cara aleijado, acusado de ter furtado, o cara é paraplégico, de ter pulado o muro de 4 metros. Aí o juiz olha pra cara dele, mas quando tu roubou, tu não tava assim. Excelência, estou assim há 20 anos. O juiz, se ele fosse um cara ético, né, ele anularia a sentença, porque um cara paralítico não pula o muro de 4 metros. Mas ele manda o cara pra cadeia na mesma cela que ele estava com 79 presos. Ele tá cagando e andando pro pobre. De novo, ele está dizendo que a Rússia é comunista. Não tem comunismo, Rafael. Não tem comunismo, não existe. Aí ele fala do Domingo Sangrento, né? Da fome. Claro que existe fome, né? Quando começa a Primeira Guerra Mundial, né, a maioria dos trabalhadores camponeses vão para a guerra, as mulheres vão para o campo, mas a fome atinge a Rússia, né? Afirma que Lenin está na Rússia. Mentira, ele não está na Rússia. No começo da Primeira Guerra, ele ainda não está na Rússia.
Mas quando vão o Domingo Sangrento, acontece isso. Ele não está mentindo, né? Em 1905 ele diz que Trotsky está na Rússia. Mentira. Trotsky está exilado. Né? Trotsky é um dos líderes da Revolução. Né? É um dos grandes intelectuais. Maior do que ele é Lenin. Aí ele vai dizer que Trotsky só diz porcaria, besteira. Para eles, o Olavo de Carvalho é que é intelectual. Trotsky não. Né? Trotsky criou uma geração na escola de Frankfurt, que é uma das escolas marxistas, é a mais importante do mundo. Existe o campo trotskista. Né? Marxistas trotskistas. Né? Marxistas leninistas. Marxistas gramscianos. Marxistas stalinistas. Agora, eu nunca vi um intelectual olavista, porque o Olavo de Carvalho não tem base para isso, mas ele se baseia muito em Olavo de Carvalho, quando agora está comendo grama pela raiz, né? Mas era um dos intelectuais do Brasil Paralelo. Né? Lenin, aí ele fala que Lenin já está na Rússia em 1905. De novo eu digo, não está. Né? Stalin diz que Stalin sobe, né, aí ele tenta criminalizar o Stalin. O Stalin sobe no partido assaltando e entregando dinheiro para o partido. Mentira, o partido foi financiado pela Alemanha. Não precisa. 10 milhões foram dados para Lenin fazer a revolução. Diz que os revolucionários roubaram as armas para fazer a revolução do exército. Não, quando eles chegam em outubro, né, porque quando cai o império, cai na mão dos mencheviques, que acreditavam na democracia. Marx, não. Né? Inclusive, ele faz crítica quando os alemães querem criar um partido para participar da política na Alemanha, que é chamado Crítica ao Programa de Gotha. Deixa eu ver se está aqui. Eu não vou achar que é muito lindo. Tá aqui. Crítica ao Programa de Gotha. Marx é contra a formação de partidos, porque se a democracia é burguesa, não adianta nada a participação de partido de esquerda, que ele não vai mudar muita coisa. Né? A não ser que ele seja a maioria. Mas, como as ideias da classe dominante são as ideias de todos os tempos, os parlamentos geralmente se formam, né, com maioria de representantes da direita. Marx vai dizer isso no 18 Brumário. Ele não vai entender como em 1948 houve a Guerra Civil na França. Cadê? Não está aqui. A Guerra Civil na França, em 1848, porque os trabalhadores estavam passando fome, sacudiu toda a Europa. Né? Foi quando Marx lançou, na última semana de fevereiro de 48, o Manifesto Comunista. Em julho, estoura a guerra. Mas quem se elege vai ser Napoleão Bonaparte, que consolida a burguesia. Marx não entende. Né? O povo já é conservador naquela época. Né? Principalmente o povo do campo. Né? Então ele não entende. Mas esse livro aqui, né, o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, eles costumam desqualificar Marx, mas esse livro aqui é um dos principais livros das ciências, do estudo de ciências políticas nas universidades até os dias de hoje. É um texto brilhante, simplesmente brilhante. Né? É aí que Marx fala, os homens fazem a sua história, mas não fazem de acordo com a sua vontade. Eles fazem de acordo com as determinações que a classe dominante impõe. A esquerda caviar, né? Ele diz que a esquerda está roubando muito, né? Olha só, que cara de pau. Né? Está viajando, né, pela Europa,
Não, eles estavam exilados. Né? Quem estava roubando era o liberalismo na África, na Ásia. Era o liberalismo no Panamá pelos Estados Unidos. Em Cuba era protetorado dos Estados Unidos. Né? O Panamá, roubaram o canal do Panamá, os Estados Unidos. Roubaram metade do México, os Estados Unidos. Né? Vamos lá. Como os liberais estavam agindo? É como eu disse, eles estavam roubando o mundo. Né? E o Stalin é um assaltante. Ele fala da contestação que eu já falei, de líder, não há contestação, Lenin é o líder. Né? Ele desqualifica Lenin, desqualificar Lenin. Lenin como eu já disse, depois de Marx e Engels, talvez Lenin seja o mais importante do marxismo. Ele tem dezenas de livros publicados. Né? Lenin é extremamente intelectual. Né? Intelectual não é a direita. Não é eles. Né? Não dá para se comparar. Na Revolução eles derrubaram os mencheviques, claro. Né? Lenin é marxista, portanto, o Estado é burguês. Ele não aceita Estado. Vai impor a fase do socialismo, que é violenta, por quê? Porque vai tomar os meios de produção. Ou você acha que capitalista vai dar os meios de produção de graça? É na força. Né? Eles escravizam o povo na força. Quando eles se sentem com medo, eles não chamam os seus defensores do exército. O golpe de 64 foi o quê? O medo do governo, Jango, da educação, fazer reforma agrária, chama o seu braço armado, que é o exército. Em 73, no Chile, seu braço armado, o exército. Só o Hugo Chávez que não caiu até hoje. Porque o Hugo Chávez, né, a burguesia tem um exército, o Hugo Chávez também fez o seu exército. Né? Eu já contei essa história para vocês. O lema do Lenin é pão, paz e terra. Mas isso não se concretiza a primeiro momento. Quando se faz a Revolução Russa, 17 países vão guerrear contra a Rússia. Eles não querem o comunismo. Por quê? Né? Porque mais à frente, o comunismo vai criar, depois de acabar a Guerra Civil, um estado de bem-estar social que os trabalhadores europeus vão começar a observar. Pô, os caras estão ganhando melhor, estão vivendo melhor, estão tendo direitos. Né? Com medo de uma nova guerra civil, vai se criar, por influência da Rússia, um estado de bem-estar social em toda a Europa. Ele aborda sempre o comunismo. Rafael, leia o Manifesto Comunista para entender o que é isso. Leia o Capital, Crítica da Economia Política, para saber o que é comunismo. Para se ter uma ideia, eles têm tanto medo do comunismo que quando houve a Comuna de Paris em 1871, né, que os trabalhadores tomaram a prefeitura de Paris, a França estava na guerra da Alsácia-Lorena contra o império que seria a Alemanha. Os dois pararam a guerra e foram para a França derrubar os trabalhadores. Que papo é esse de trabalhador do poder? Né? E assassinaram milhares, né? Que é escondido pela história, né? Aí diz que os Romanov foram assassinados. Ô, coitadinho, né? O cara que escravizou o povo não podia ser assassinado.
Salvador Allende foi assassinado dentro do palácio por Pinochet, um conservador, né, que em nome da família de bem, depois matou 70 mil chilenos, 6 mil estupros coletivos, obrigava mulheres a práticas sexuais com cachorro, colocava camundongos vivos em vagina de mulheres. Era um homem de Deus. Na Guerra Civil vai surgir o Exército Vermelho. Justamente esse Exército Vermelho que mais tarde vai salvar o mundo de Adolf Hitler. Né? Que vai ser apoiado, né? Hitler vai chegar ao poder, lembrem-se, né? Com apoio dos puritanos, né? Aliás, dos luteranos da Baviera alemã. Né? Aí ele vai dizer que Trotsky vai matar 9 milhões de pessoas. Mentira. Mentira. Não tem. Eu quero que ele me prove onde é que está escrito isso. Que Stalin determina o assassinato de 9 milhões de pessoas. Mas eu passo a informação para ele que na era dos impérios de Hobsbawm, está aqui, só o Congo belga, só a Bélgica vai matar metade dos congoleses. E vai, né, mutilar 25% dos outros 50% que restaram. Né?